noite, pessoas. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Ser Espírita para falar um pouquinho mais sobre a nossa doutrina e dar continuidade no tema que a gente está falando, né? Que a gente está estudando, que a gente está conversando, que é reencarnação. Dentro daquilo que nós já falamos, principalmente da consciência que nós tomamos do que é Deus para nós, da bondade e da justiça infinita que Ele representa, como tentar entender que dentro dessa justiça, desse amor que Ele tem por nós, nasçam seres humanos, existam seres humanos vivendo aqui no nosso planeta Terra em condições tão díspares, tão diferentes. Como a gente tentar comparar um ser humano que por uma enfermidade ou por uma limitação física, ele precisa ficar numa cama, dependendo totalmente de outras pessoas, na maioria das vezes, com aquele que tem saúde, que tem todas as condições de desempenhar suas tarefas, de exercer sua profissão, de buscar os seus objetivos por vontade própria, pela própria capacidade. Como que a gente pode tentar entender essas diferenças sem compreender que Deus é bom e é justo? Então tem que ter algo que nos equipare em condições idênticas para a gente alcançar os nossos objetivos. E não há outra maneira de a gente entender isso sem a lei da reencarnação. Sem a gente entender que, pela lei até da ciência, se todo efeito tem uma causa, teve uma origem, se hoje nós passamos por dificuldades enquanto outras pessoas aparentemente têm facilidades na sua vida, a origem desses problemas, a origem dessas limitações, se não estão nessa vida, tem que estar em outra. Como a isso nós já conversamos. O que eu vou tentar trazer para nós um pouco nesse vídeo são alguns exemplos, algumas ocorrências que nós temos no nosso dia a dia, na nossa vida, que muita gente pode parar e questionar, mas se existe Deus, como Deus pode permitir que uma coisa dessa aconteça com alguém? Vamos dar um exemplo de uma criança, ou já de um adolescente, de um adulto, que tenha nascido com o problema da paralisia cerebral. Como tentar explicar a bondade e a justiça divina num ser que não tem praticamente condições nenhuma de manifestar os seus desejos, a sua vontade? Ele vegeta a sua existência enquanto está aqui no plano físico com a gente. Dentro da lei da reencarnação e buscando uma provável causa para uma situação dessa, a gente já estudou e a gente já teve relatos de casos de pessoas com extrema inteligência, muito capazes intelectualmente de exercer uma influência grande na sociedade, por algum motivo tenham abusado dessa inteligência, tenham prejudicado pessoas com essa inteligência, tenham gerado situações inferiores de sentimentos, de ações, e que hoje, nessa existência, dentro daquilo que a gente conversou, de expiação, de prova, de resgate, está passando por essa situação onde talvez intimamente ele tenha plena consciência de quem ele é e não consiga externar, não consiga viver de acordo com o que ele é, viver de acordo com a sua personalidade íntima. Eu não estou dizendo que isso é regra, tá, gente? Isso é uma possibilidade. Inúmeras são as situações originárias, provavelmente de outras existências, que podem vir a fazer com que uma pessoa, na sua existência atual, tenha esse tipo de limitação. Outro exemplo que a gente pode tentar trazer para nós é por que uma criança morre com tão tenra idade? Porque às vezes mal nasceu, já está desencarnando, ou com pouco tempo de vida desencarna, ou quando está quase para nascer tem algumas horas apenas e desencarna. Há a possibilidade de, em outra existência, essa mesma pessoa ter desperdiçado a sua vida de alguma maneira, até mesmo pelo suicídio. E agora, nessa encarnação, para ele
para o espírito dele aprender um pouco a dar valor à oportunidade que é uma existência humana, às vezes por escolha própria ou por uma necessidade kármica, ele tenha tido uma experiência tão curta, onde talvez ele desejasse tanto viver, tanto desempenhar as suas tarefas e não ter conseguido, e ter tido a sua vida limitada. Isso também é uma possibilidade. Pode ser uma missão para os pais, são inúmeras circunstâncias que podem estar envolvidos numa situação de dificuldade atual que teve a sua origem numa existência anterior. Isso são exemplos. Como a gente falou antes, e é sempre bom a gente lembrar, gente, não há regras. Cada situação é uma situação, tanto para situações boas ou ruins, edificantes, de dificuldades, de enfermidades. Cada situação é única e gera a sua consequência e gera a necessidade da gente ter que passar por ela ou da gente buscar passar para aprendermos, para crescermos, para melhorarmos. Uma coisa importante dentro dessa concepção da lei da causa e efeito, da dificuldade, da enfermidade. Eu hoje vivo uma existência difícil por um erro que eu tenha cometido numa existência anterior ou no início dessa minha própria existência, quando eu era jovem, e agora, como consequência disso, eu passo por uma dificuldade. Uma coisa que a gente tem que entender é que nunca estamos sozinhos. Sempre teremos ao nosso lado benfeitores espirituais, amigos espirituais, teremos Deus a olhar por nós, teremos Jesus Cristo a olhar por nós. E, apesar da dificuldade que a gente está atravessando, ela é sempre para nos edificar, para positivar a nossa existência, para nos levar a crescer, a melhorar. Mesmo a dor, ela faz parte da escola, ela faz parte do aprendizado. E é uma das principais ferramentas, inclusive, para a gente parar, refletir e crescer. Se a gente parar para pensar, a gente cresce mais na dificuldade do que nos momentos felizes. A gente fica mais forte, a gente fica mais resistente. Isso exatamente de acordo com como a gente encara a dor, como a gente encara o problema. Problemas, dores, dificuldades, enfermidades, todos nós, em algum momento da nossa existência, independente de classe social, se nós temos uma família estruturada ou não, se nós temos condições intelectuais ou não, se nós temos condições físicas ou não, problemas todos nós, em algum determinado momento da vida, teremos. E graves. E problemas de difícil solução. E o que vai fazer diferença para nós exatamente é a forma como reagirmos. Se a gente está passando por uma dificuldade agora, seja a título de resgate, seja a título de expiação, de prova ou de missão, é a nossa reação, é a forma como a gente age frente à dificuldade, ao obstáculo, ao desafio, é que vai determinar para nós se isso é positivo, se isso acrescentou algo à nossa história evolutiva ou não. Às vezes nós passamos por dificuldades muito fortes, referentes a problemas de existências anteriores, e que pela nossa reação ser contrária, ou seja, a gente age com revolta, a gente age com tristeza, com medo, a gente se entrega ao desespero, a nossa reação faz que a gente passe pelo problema, que não solucione o problema, e o pior, que não cure essa chaga kármica, essa chaga de outra existência que a gente já trazia com a gente. Consequentemente, lá na frente, em outra oportunidade, a gente vai ter que passar novamente por uma dificuldade, por uma tarefa, por algo que nos dispense energia e tempo para corrigir esse desvio da nossa personalidade, da nossa individualidade eterna. O que a gente precisa entender da lei da causa e efeito também, dentro dessa observação que a gente faz constantemente, que não há regras, que não há regulamentos dentro daquilo que cada um tem que passar pelo que fez. A gente precisa entender que, como a legislação humana, cada erro, cada desvio da lei
há atenuantes, há justificativas, há inúmeros fatores que, para o mesmo erro, fazem com que ele se torne mais grave, façam com que ele se torne mais simples, dependendo da situação que cada um enfrenta, de como cada um agiu, do motivo que levou a nós tomarmos atitudes que vão contra ou de encontro àquilo que a gente deve considerar como uma norma de conduta, principalmente para quem quer viver dentro do princípio cristão, para quem quer tentar evoluir sendo uma pessoa de bem. Da mesma maneira que há crimes aqui como homicídio culposo e homicídio doloso, ou seja, o culposo quando a pessoa comete o erro sem ter a intenção, ao contrário daquele que é doloso, quando a pessoa tem a intenção de fazer o dolo, a própria pena na legislação humana ela é diferenciada, o tratamento para o criminoso é diferenciado. Então, para nós também, tudo é de acordo com a nossa intenção, com a nossa vontade, com as possibilidades que nós tínhamos de agir de uma maneira diferente, de uma maneira que não fosse prejudicial para a nossa ascensão espiritual, para o nosso equilíbrio, para a nossa evolução como ser humano. Então, o Wagner está me dizendo que se eu errar, eu vou ter que resgatar. Então, muita gente pensa assim, se eu tirei a vida de alguém, necessariamente eu tenho que perder a minha vida de alguma maneira. Muita gente até pensa que a mesma pessoa de quem eu tirei a vida, que numa outra existência vai tirar a minha vida. Ou seja, então a lei da reencarnação é um círculo vicioso. Fica criminoso, vítima, vítima, criminoso, a gente fica nesse imbróglio sem conseguir sair, sem conseguir evoluir. E não é isso. Se eu, por exemplo, cometi um crime de tirar a vida de alguém, independente qual tenha sido o motivo, se aquela pessoa me perdoou ou não me perdoou, há inúmeras formas que eu tenho de resgatar um crime desse, sem precisar necessariamente que alguém tire a minha vida. Eu posso vir numa outra encarnação salvando vidas de pessoas, me sacrificando para que pessoas recuperem a sua saúde, como no caso de médicos, no caso de um bombeiro, ou alguém que lute para salvar a vida de outras pessoas. Ou seja, você consegue resgatar um erro com trabalho, com suor, com sacrifício. E o próprio apóstolo de Jesus afirmou categoricamente que o amor cobre uma multidão de pecados. Isso quer dizer exatamente isso. Um único ato de amor, um único ato de bondade, puro do coração, de sacrifício, fazendo com que a gente avance, fazendo com que a gente consiga encontrar o equilíbrio íntimo dentro de nós para novas tarefas, novos aprendizados, sem ser necessariamente pela dor, sem ser necessariamente com uma punição, sem ser necessariamente com o sofrimento. O sacrifício pelo próximo, a caridade, a renúncia da própria felicidade para a felicidade do próximo, vale muito mais, muitas vezes, que uma dor. Deus ele não quer a punição do pecado. Deus quer que consigamos encontrar dentro de nós a razão íntima para não mais errar. Porque o erro não atrapalha ninguém mais a não ser a nós mesmos. Nós errando, nós estamos impedindo a nossa própria evolução. Mesmo que venhamos a prejudicar alguém de alguma forma, esse alguém, dependendo da reação dele, ele pode crescer, ele pode evoluir, ele pode esquecer, inclusive, o que nós fizemos para ele, trabalhando, estudando. Cada um encontra o seu próprio caminho dentro daquilo que quer para si, sem ter a necessidade da dor. Do sacrifício, sim. Do esforço, sim. O esforço de estudar, de trabalhar, de ser uma pessoa de bem. Porque ser uma pessoa leviana, ser uma pessoa que despreocupada com assuntos sérios, com responsabilidades, ou entregue a paixões inferiores, é fácil. A porta do erro ela é muito larga, porque geralmente a gente sente um prazer momentâneo, mas nos dá esse prazer, nos dá essa alegria, nos dá essa felicidade. Então é fácil. Errar é muito fácil.
O difícil é a gente ter a disciplina, a gente ter a vontade de corrigir, de melhorar, de ser a pessoa séria, de ser a pessoa feliz, mas com responsabilidade, vivendo para não prejudicar ninguém e auxiliar o maior número de pessoas possível. Esse é o nosso objetivo maior como ser humano, ou esse deveria ser o nosso objetivo maior como ser humano. É ser feliz e ajudar as outras pessoas a serem felizes. E assim a gente consegue crescer e assim a gente consegue evoluir. Dentro dessa concepção que nada é por acaso, que tudo tem a sua origem, tudo teve a sua causa, como é isso? Acontece do nada? Eu venho aqui para o plano físico, então as coisas começam a acontecer para mim porque eu errei lá atrás, ou eu preciso corrigir alguma coisa lá de trás, então as coisas acontecem de repente, de uma forma sem planejamento ou com planejamento. Se aqui na vida da gente, na própria administração comum que a gente aprende nos colégios, na faculdade, tudo precisa ser planejado, o que a gente quer fazer, para onde a gente quer fazer, o tempo que a gente vai levar para fazer, também a nossa encarnação, a nossa volta, a nossa estadia aqui no plano físico, ela vem de acordo com o planejamento. E é sobre esse planejamento que a gente vai tentar falar um pouquinho no próximo vídeo. Muita paz para todo mundo, que Jesus esteja no coração de vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.